Após quase uma hora de caminhada, ainda não estamos nem na metade do caminho. E o caminho, por ser muito difícil, é uma das coisas que está atrapalhando a equipe de salvamento. Uma equipe seguiu de manhã cedo, ainda de madrugada, por terra e já se encontra lá em cima prestando os primeiros atendimentos. Não há notícias de sobreviventes. Os helicópteros ainda não puderam chegar no local porque não há condições para descer. Existe uma equipe abrindo uma clareira para que os helicópteros possam transportar os restos dos tripulantes do avião. Durante todo o caminho que nós já subimos, é grande o fluxo de pessoas indo e vindo. A grande expressão de todos é de choque, devido à cena que assistem lá em cima. Pedaços de gente por todos os lados. Bom, nós queremos primeiro pedir desculpa aos telespectadores, porque se as filmagens estiverem tremendo, as imagens estiverem tremendas, é que está todo mundo exausto dessa subida na serra. Mas durante a subida nós encontramos com um grupo de policiais da Polícia Militar do Ceará. O Tenente Justino vai falar sobre como está a situação lá em cima. O que o senhor viu lá em cima? Bom, a situação é das piores. Realmente não há chance de sobrevivência, porque a virtude da serra está bastante coberta de árvores, muito copado, o helicóptero sem dificuldade de baixar. E os curiosos, muito atrapalhado o trabalho da polícia, dos peritos e dos repórteres. Então fica difícil trabalhar. Pedimos auxílio ao pessoal, a população mais próxima, que se retire, deixe os trabalhados mais sossegados, para que conseguimos, de maneira mais rápida, terminar com todo esse sufoco, com todo esse desastre que infelizmente aconteceu na nossa cidade. Me diga uma coisa, Tenente, o trabalho do pessoal por terra, já conseguiram resgatar corpos, identificar corpos, alguma coisa? Bom, eu creio que é um trabalho praticamente impossível, porque os destroços estão espalhados por tudo que é de árvores. Se juntar e identificar corpos é muito difícil. Está se vendo operação de tipo rescaldo, infelizmente tem que dizer uma palavra meio triste. Recolher um pedaço de corpos, braços, cabeça, infelizmente a situação das piores, muito feia. Não existe a menor chance de sobrevivência, a menor possibilidade, né? Todos os passageiros morreram. Tem a impressão que sim, porque por tudo que é canto tem destroços de aviões, roupas, documentos, restos mortais, pessoas. A situação é mais difícil, calamitosa realmente. Há quanto tempo vocês estão lá em cima? Bom, nós estamos para subir 1 hora e 20 minutos, para descer já estamos com mais de meia hora, por isso passamos lá em cima umas 2 horas. Uma situação muito feia, muito difícil. Obrigada. Ok. Já estamos com mais de 1 hora de subida. O caminho continua muito íngreme, pedra e lama é só o que encontramos, além das pessoas que vêm descendo. A dificuldade que nós temos para trabalhar é muito grande. O cinegrafista exausto, as imagens sempre tremendo. Não é possível que se gaste menos de 1h30 para chegar ao local do terrível desastre. E o que encontramos pelo caminho são as opiniões das pessoas que conseguiram chegar ao local, que voltam apavoradas com o que viram. Você pegou aquilo ali? Pegou ali, ó. Vai fazendo ali que tem um pedaço lá em cima. Os 2 faróis. Cadê? Oi?
Aquela turbina. Agora, macho, sabe o que devia fazer? Tira essa parte aqui. Não ensina nada não, Por aí não, Vasconcelos. Moço, por ali, rapaz. Aí não dá. Essa casinha fica no meio da subida da serra. Nós vamos conversar com a dona da casa e ela vai dizer como foi o acidente. O que a senhora ouviu na hora do acidente? O que eu posso contar, o que eu vi, só a zoada, né? Mas uma zoada como? Assim, uma zoada como se fosse um tremor de terra. Eu compreendi que fosse um tremor de terra. Qual é a rota dele, sabe qual é a velocidade que ele vem e sabe que existe essa terra, que eles têm um mapa lá, certo? Ó, você vai chegando no Rio de Janeiro, você já chegou de avião no Rio de Janeiro? O rio é assim, ó, cheio de morro, saca? E Problema técnico. É problema técnico. Porque o helicóptero. Ah, vem um Fred. Ele se aproximando mais, ainda melhor. Esta semana, o governador de São Paulo pediu o afastamento de toda a diretoria da VASP. O presidente da VASP, Geraldo Meira da Silva, negou hoje que a empresa esteja forçando os tripulantes a cumprirem horário de voo além do regulamentar. Afirmou que os aviões são submetidos a todas as revisões. No Ceará, o estádio de futebol do Pacatuba, que fica a 10 quilômetros do local do acidente, foi transformado em heliporto para receber os corpos das vítimas. Às 8h30 da manhã, equipes do Exército, base aérea e vários médicos funcionavam como grupo de apoio aos que estavam operando na serra. 4 helicópteros se dirigiam a todo momento para o local do acidente. Condicionados em sacos, os corpos chegaram depois de 2h30 de operação. A primeira coisa que veio à nossa cabeça foi exatamente chegar no local para arrumar uma zona de pouso de helicóptero para que pudesse facilitar o trabalho. Isto é, os helicópteros descendo, principalmente na iminência de verificarmos alguns sobreviventes. Essa é a ideia inicial. Mas então nós descemos por um cabo de aço, que era a única maneira que tinha de descer, e ao chegarmos no local verificamos que não tinha condições de montarmos na ZPH, porque o terreno é bastante íngreme e de pedras. O voo VASP 168 foi um grave acidente aéreo ocorrido em 8 de junho de 1982,
quando um Boeing 727-200 com destino a Fortaleza se chocou contra a Serra da Aratanha, na cidade de Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Todos os 137 ocupantes do Boeing morreram na colisão, sendo esse o quarto mais grave acidente da aviação comercial brasileira, superado em 29 de setembro de 2006 pelo acidente com o voo Gol 907 que matou todos os 154 ocupantes, pelo acidente em 17 de julho de 2007 com o voo TAM 3054 que matou ao todo 199 pessoas, inclusive algumas em terra e, por fim, pelo voo Air France 447, que caiu próximo ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, na madrugada de 1º de junho de 2009, matando ao todo 228 pessoas. Na lista de passageiros havia 2 pessoas que não embarcaram naquele voo por chegarem atrasados. São eles, Ivan Dionísio da Cruz e Adão Borges Ferreira. O comandante pediu para deixar o nível de cruzeiro a aproximadamente 253 quilômetros de Fortaleza, quando pelas cartas de navegação utilizadas para a aproximação ao aeroporto Pinto Martins deveria fazê-lo a 159 quilômetros. Tanto o controle de tráfego quanto o seu auxiliar não questionaram o motivo de descer tão longe. Ao estabilizar na altitude autorizada pelo tráfego, já dava para ver as luzes da capital cearense. Foi quando o copiloto disse: "Não tem uns morrotes aí na frente." Nesse momento, o Boeing da VASP já sobrevoava a região de Pacatuba. 6 alarmes de alerta de colisão soaram na cabine, mas o piloto os ignorou. E às 2h53, o Boeing 727 se chocou e explodiu contra a Serra de Aratanha sem deixar sobreviventes. Entre as vítimas conhecidas estava Edson Queiroz, empresário cearense e proprietário de um grande grupo empresarial com atuação em vários estados brasileiros, Grupo Edson Queiroz, e do Sistema Verdes Mares, que detém a TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo na capital cearense, além de emissoras de rádio no Ceará e em outros estados. Fernando Antônio Vieira de Paiva, comandante, base, SP, era o membro mais antigo da tripulação do PPSRK, tinha 43 anos e era natural de Caxambu, Minas Gerais. Foi admitido na VASP em 15 de março de 1961 e era piloto desde 1959. Tinha 9 anos como comandante e primeiro oficial de 727-737, tendo sido, anteriormente, comandante de DC-3 e Visconde na empresa. Em 21 anos de VASP ele registrou entre 16 e 17 mil horas atuando como instrutor, checador, chefe de equipamento e comandante, estando já por 1 ano e meio no comando dos 727-200. Segundo colegas, era um piloto calmo e costumava resolver os problemas com tranquilidade, mas segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, o comandante Vieira, como era conhecido, estava fatigado e tenso com o excesso de horas que vinha voando. Os amigos comentavam que ele, desquitado, vinha passando por dificuldades financeiras e por isso, era um dos que mais voava na VASP que, naquela época, pagava além do salário fixo, uma comissão por voos efetuados. A empresa negou que o comandante estivesse voando além do limite legal. Segundo a revista, isto é, de 23 de junho de 1982, ele tinha uma dívida de 4 milhões de cruzeiros que venceria dias após o acidente. Estava se separando de sua segunda esposa e preparava-se para o 3º casamento. Aliás, comenta-se que havia uma mulher no voo que era sua atual companheira e que, inclusive, esta viajava com uma passagem que ele havia especialmente pedido para ela na empresa para aquela data, porém, não se sabe seu nome nem se isto é realmente verdade. O comandante Vieira comentava que iria se aposentar após mais 1 ou 2 anos de serviço. O voo 168 da VASP naquela madrugada não era um voo comum, pois levava um grupo de passageiros em festa. O Boeing da VASP, ao bater na Serra da Aratanha, levava um grupo de 15 empresários do setor têxtil do Ceará que haviam acabado de participar da 27ª FEMIN em São Paulo com muito sucesso e ainda comemorava este fato. Viajavam também no PPSRK o poderoso empresário Edson Queiroz, dono de um império de empresas de comunicação, que incluía a TV Verdes Mares de Fortaleza, uma universidade e era um dos maiores distribuidores de gás liquefeito de petróleo, gás butano, do Brasil na época, que entrou no voo 168 na última hora.
trocando uma passagem da Varig na manhã seguinte pelo noturno da VASP em razão de um compromisso em Fortaleza logo cedo. No avião também estava um dos donos das casas pernambucanas, Ernesto Lundgren e José Carlos Bezerra Matos, presidente da Confederação Nacional do Teatro Amador. Ao deixar o solo na capital paulista, o avião levava 54 passageiros e 9 tripulantes, segundo dados oficiais da empresa. Cerca de 40 minutos depois de decolar do aeroporto de Congonhas, o PPSRK pousou no Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, cumprindo a única escala do voo com destino a Fortaleza. Ali outros 67 passageiros embarcaram na aeronave, orientados pelo chefe de cabine Humberto Pestana, que comandava mais 5 comissários. Com 22 mil litros de querosene em seus tanques, a decolagem do Rio de Janeiro foi efetuada às meia-noite e 12 minutos e o voo prosseguiu, com lotação quase completa, para seu destino final. A VASP utilizava seus 727 na configuração de 152 lugares em classe única, com 24 fileiras de 6 lugares, 2 com 3 lugares e 1 com apenas 2 lugares, sendo fumantes no lado esquerdo e não fumantes no lado direito. Pouco depois da decolagem, iniciou-se o serviço de bordo servido de 2 galês diferentes e os passageiros, confortáveis na cabine pressurizada com temperatura de 22 graus, puderam se distrair com os 7 canais de áudio que a VASP chamava de música no ar, na época uma das atrações da empresa para seus VAN, sigla para voo econômico noturno, autorizados pelo DAC pouco tempo antes e com descontos de até 30% no preço regular das passagens. Segundo dados oficiais divulgados pela FAB, o 727 fazia a perna Rio-Fortaleza a uma altura de 33 mil pés, solicitando ao controle, às 2h25, quando estava a 140 milhas de seu destino, 259 quilômetros, o início do procedimento de descida. O controle de tráfego aéreo no aeroporto Pinto Martins autorizou o PPSRK a descer do FL 330 até o FL 050, 1.500 metros, devendo reportar a torre quando cruzasse a FL 100, cerca de 3.300 metros. O comandante Fernando Antônio Vieira de Paiva começou a descer da FL 330 a 137 milhas náuticas, 253 quilômetros, quando, pelas cartas de navegação utilizadas para aproximação ao aeroporto Pinto Martins, deveria fazê-lo a 86 milhas náuticas, 159 quilômetros. A antecipação da descida levou a aeronave a atingir 3 mil pés bem antes da linha vertical do aeroporto Pinto Martins e que era a altitude mínima para o bloqueio. O alarme de altitude, Altitude Alert, existente na cabine da aeronave é acionado durante 2 vezes nessa passagem de altitude. O primeiro sinal de alerta é dado quando a aeronave atinge a altura de 5.800 pés, cerca de 1.933 metros. O segundo, quando ela atinge 2.300 pés, cerca de 767 metros. Ao cruzar a altitude de 3.800 pés, o copiloto adverte o comandante da aeronave para a presença de morrotes à frente e dados do CVR, sem que o mesmo interrompesse a descida, dados do Voice Recorder e Flight Recorder. 1 minuto e 11 segundos após este aviso, a proa da aeronave é levantada em 8 graus, dados do Flight Recorder. Tal desvio, somado à intenção de efetuar um tráfego visual, levou os técnicos do CENIPA a concluir que o comandante tentava interceptar a perna do vento na pista 13 do aeroporto Pinto Martins. O procedimento padrão no Ceará para o pouso de grandes aeronaves é semelhante, venha ela por dentro do estado, como o PPSRK, ou pelo litoral. Dessa forma, o 727 deveria inicialmente ir para a esquerda da pista do aeroporto Pinto Martins no sentido oeste para o leste, e Caraí para a Aerolândia, onde a pista de pouso fica à esquerda do comandante da aeronave. A tripulação do voo 168 pretendia cruzar a pista vendo à esquerda e após a passagem, virar-se novamente à esquerda por 2 vezes, no sentido Aerolândia e Caraí, pegando a chamada perna base após a inclinação da aeronave. Sua última manobra seria virar novamente à esquerda e descer na final para o pouso. Após atingir a altitude solicitada, a FL 050, e já tendo obtido referências visuais ao avistar a cidade de Fortaleza, o relatório do CENIPA aponta que o comandante do Boeing 727-200 da VASP optou por continuar na descida para a faixa de 1.500 pés, FL 015, cerca de 500 metros, que é a altitude de tráfego visual em Fortaleza. O copiloto da aeronave não reporta o nivelamento no FL 050. 1 minuto e 12 segundos depois,
com a aeronave prosseguindo na descida com o Altitude Alert selecionado para 1.500 pés, 500 metros, exatamente às 2 horas e 45 minutos de 8 de junho de 1982. O PPSRK choca-se a 1.950 pés de altitude, 594 metros, e a uma velocidade de 295 nós, 530 km por hora, contra a Serra da Aratanha, a 8 km de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. Ainda segundo a FAB, as condições meteorológicas do aeroporto Pinto Martins permitiam operações visuais, com ventos fracos, visibilidade acima de 10 km, céu encoberto, teto de nuvens a 600 metros, nuvens altas a 6.000 metros, e temperatura na marca dos 24 graus na hora do acidente. A torre, que autorizou a tripulação a descer dos 10.000 metros para 1.500 e solicitou que ela informasse quando atingisse 3.000 metros, recebeu o último contato do PPSRK quando ele atingiu 2.800 metros e a tripulação disse que estava a 55 milhas, pouco mais de 100 quilômetros, do aeroporto. A torre então confirmou a autorização para descida até 1.500 metros, pedindo que o 727 mantivesse aquela altura, não recebendo mais nenhum contato por parte do avião da Companhia Paulista. 5 minutos após o último contato via rádio, o 727 entrou no chamado período de perigo, e a Torre de Fortaleza acionou o serviço de busca e salvamento da FAB no local, temendo por um desastre que já ocorrerá. O destino do PPSRK estava selado e com ele estavam também o de 128 passageiros e 9 tripulantes. Logo depois deste acidente, a VASP trocou a denominação do voo entre São Paulo e Rio de Janeiro Fortaleza de VA168 para VA254. A descoberta do acidente. No aeroporto Pinto Martins as famílias esperavam em um clima festivo os passageiros do voo 168. Às 3 horas da manhã, porém, horário em que o PPSRK já havia colidido com a Serra da Aratanha, a empresa avisou que o Boeing 727 estava desaparecido, mas não deu maiores detalhes. Somente por volta das 4 horas começaram a ser ouvidas as primeiras versões que falavam em acidente com a aeronave e às 5 horas e 10, o destino do voo 168 foi confirmado, para desespero dos que esperavam. Neste momento, 4 médicos da FAB assumiram o ambulatório do aeroporto e começaram a atender amigos e parentes dos passageiros enquanto pessoas que chegavam para embarcar em seus voos naquela manhã começavam a mudar de ideia, desistindo da viagem, como fizeram José Américo Pereira, Vicente Andrade Linhares e até 2 mulheres não identificadas que, aos gritos no balcão da VASP, exigiam seu dinheiro de 2 passagens para Recife de volta dizendo "vamos de ônibus". Pouco depois das 8 horas a VASP começou a divulgar através de um funcionário em Fortaleza, a primeira lista dos passageiros embarcados em seu 727-200. Nessa hora, Antônio Azim, um rapaz de 17 anos, interrompeu a leitura dos nomes gritando que havia perdido os pais no acidente, José e Eliane Azim, embarcados em São Paulo, saindo correndo do local. Pouco depois chegava ao aeroporto a informação de que o garoto havia sido internado em estado grave na Casa de Saúde São Raimundo naquela capital, após dar um tiro na cabeça. Empresas de táxi aéreo eram constantemente procuradas por repórteres para decolar com helicópteros e ir até o local do acidente, sendo que uma dessas empresas colocou um helicóptero no ar antes mesmo de haver teto para decolagem, enviando-o para a Serra da Pacatuba com repórteres. Este, não conseguindo achar o ponto do desastre, desceu em Pacatuba, sendo impedido de decolar novamente pela aeronáutica. Em São Paulo e no Rio de Janeiro o movimento era grande nos aeroportos e a VASP estava programando voos especiais com 112 lugares cada para Fortaleza, em aviões 737. Não houve tumulto ou problemas, pois a empresa destacou funcionários especialmente treinados para receber estas pessoas. No Rio o critério era que apenas 2 de cada família podiam viajar para o local do acidente nos voos especiais. Em São Paulo o primeiro voo levou o número 0162 e tinha, além dos parentes, 12 funcionários da VASP, entre supervisores e relações públicas que estavam indo trabalhar emergencialmente em Fortaleza. O voo do Rio de Janeiro saiu às 15 horas e 30 em um Boeing da Cruzeiro que tinha como destino Manaus, com escala em Fortaleza. Os passageiros do voo especial de São Paulo se diziam passageiros do voo dos desesperados, pois haviam notícias da existência de um certo número de sobreviventes, fato do qual muita gente já duvidava. Alguns diziam que, se o Boeing 727 havia colidido e explodido na montanha, como haveriam sobreviventes? Em sentido contrário,
Parentes de tripulantes ainda acreditavam que alguns estivessem vivos e isto aumentava o clima de desespero. Antes da decolagem, quando as comissárias começaram a mostrar o funcionamento das máscaras de emergência que seriam usadas, em caso de acidente houve um mal-estar dentro do 737, mas o voo foi efetuado sem nenhum problema. A operação de resgate. No local da queda do PPSRK, o primeiro sinal da colisão do 727 com o solo estava a aproximadamente 500 metros do local do núcleo dos destroços. Este sinal era um pedaço da asa do Boeing, medindo cerca de 2 metros, tendo sido o maior pedaço da aeronave encontrado naquele dia. Esta parte da asa foi localizada pelo Major Emilson, do Corpo de Bombeiros, que estava na liderança de um grupo de 20 homens, os primeiros a chegar, oficialmente, ao local da queda do avião. Segundo informações destes homens, daquele ponto em diante podiam ser vistos partes do avião, restos de corpos e peças de vestuário pelo chão e até mesmo pendurados nas árvores. Os bombeiros, impressionados, ante a gravidade do acidente, declararam que dificilmente haveria um único corpo que pudesse ser inteiramente reconstituído. Sabe-se que, além do impacto e da explosão, houve um incêndio inflamado pelos 10.000 litros de combustível que restavam nos tanques do avião, motivo pelo qual certas partes ainda soltavam fumaça mais de 12 horas após da tragédia. Ao saber do acidente, muitas pessoas, que se tornaram centenas no dia seguinte, iniciaram a escalada da Serra da Aratanha, um caminho íngreme que foi, depois de algumas horas, interditado. 3 rapazes, José Ribeiro dos Santos, Raimundo Felício Ribeiro e Francisco Eugênio, foram presos por soldados do Corpo de Bombeiros carregando maços de cigarros e outros objetos, entre eles um dedo com um anel de brilhantes. Um dos primeiros membros da FAB a chegar ao local enviou uma mensagem via rádio para outro e disse: Félix, estamos no local. Tudo destruído, não há sobreviventes. O governador Manuel Castro Filho reuniu seu secretariado e decretou luto oficial de 3 dias, enviando diversas unidades da polícia e dos bombeiros para ajudar no resgate. Logo cedo na manhã da terça-feira já haviam pessoas trabalhando no local, mas a encosta da Serra da Pacatuba é extremamente acidentada, cheia de pedras e densamente florestada, dificultando o acesso. O impacto foi forte o suficiente para lançar destroços e restos mortais em uma grande extensão de área, alguns a mais de 500 metros. Helicópteros da FAB sobrevoavam o local, içavam sacos plásticos, alguns mencionavam sacos de amianto, com corpos e partes humanas recolhidas, trazendo tudo para o estádio municipal de Pacatuba. O primeiro helicóptero com material humano chegou às 16 horas e 45, quase 14 horas após a queda do 727, levando um saco contendo 50 quilos de restos mortais dos passageiros. No total, naquele primeiro dia, mais 5 viagens foram feitas e o total subiu para 400 quilos de fragmentos humanos, quase nada perto das 10 toneladas que pesavam as 137 pessoas a bordo. As arquibancadas estavam lotadas de pessoas que queriam ver de perto estas cenas e muita gente que acompanhava os trabalhos desmaiava. No local do acidente as cenas eram dramáticas e, em alguns casos, soldados da FAB tinham de ficar pendurados em cordas sob helicópteros que pairavam sobre as árvores para retirar partes de corpos que estavam presos nos galhos mais altos. Os trabalhos no primeiro dia foram interrompidos às 18 horas e uma equipe de 30 soldados da aeronáutica ficou de guarda no local para evitar novos saques. O piloto de um dos 5 helicópteros acionados para o resgate, Capitão Totti, arriscou um palpite. Uma pane no altímetro do avião havia causado o acidente, hipótese que também foi aventada no final da tarde pelo Capitão Xavier, membro do Serviço de Segurança da Aeronáutica. A FAB, neste primeiro dia não encontrou os gravadores de voo, conhecidos genericamente como caixa preta. Enquanto isso, nesta mesma noite, por volta das 21 horas, o PPSMV, um dos 737-200 da VASP que levava para Fortaleza parentes das vítimas, passou sobre o local da queda do 727 em sua aproximação para pouso. Entre os passageiros estavam Ricardo Fernando Paiva e Roger Paiva, filhos de Fernando Antônio Vieira de Paiva, comandante do PPSRK. Ao refazer a rota da aeronave sinistrada, Paulo Roberto Queiroz, comandante do 737 disse: acabamos de fazer exatamente a mesma rota que deveria ter sido percorrida pelo Vieira. Não sei como ele chocou-se com aquela montanha. Esta frase ganhou destaque na cobertura do jornal O Estado de São Paulo, do dia seguinte. Entre terça, data do acidente, e quinta-feira,
a FAB trabalhou no local. Quando finalizou as buscas e liberou a área, vieram os populares, começando a surgir indícios de que o resgate havia sido falho. Na sexta-feira, dia 11 de junho, já após a FAB já haver deixado o local, 2 corpos foram encontrados debaixo de uma das turbinas JT-8D-17 que equipava o 727. Uma das muitas partes do avião não haviam sido recolhidas. O prefeito de Pacatuba, Walter do Carmo Filho, alertado de que o resgate havia sido incompleto, contratou extraoficialmente várias pessoas para continuar as buscas dos ocupantes do Boeing. Foram estas as pessoas que encontraram estes 2 corpos e vários de pedaços de outros que, pelo pequeno tamanho, foram enterrados lá mesmo. A VASP se preocupava em pedir ao IML da pequena cidade que liberasse logo os atestados de óbito, nos quais trabalhavam 24 médicos legistas e 3 datiloscopistas. Ao mesmo tempo, na delegacia de polícia do município as pessoas continuavam a levar documentos, relógios, talões de cheque e até mesmo pedaços de seres humanos. Quando os 2 corpos foram descobertos embaixo da turbina, identificados depois como membros da tripulação, pois vestiam calças azuis e camisas com o emblema da VASP, o delegado de Pacatuba comunicou o fato ao secretário de Segurança do Estado que foi até a cidade e constatou que havia sido falho o trabalho realizado pela equipe de resgate da FAB que atuou inicialmente no local. Mais 25 homens foram colocados para trabalhar na área e o resultado logo apareceu. Mais 4 corpos, 3 homens e uma mulher, foram encontrados. Colocados em sacos, ficaram aguardando que um helicóptero da FAB os levasse para o IML de Fortaleza. Enquanto estas vítimas eram transportadas, dezenas de materiais do avião como uma das turbinas, que ainda soltava fumaça, portas, pneus e rodas, partes das asas e outras peças inteiras jaziam no local, muitas das quais começavam a ser levadas como lembranças pelas pessoas que visitavam o local. O governador do estado, ao saber destes fatos, avisou o pessoal da FAB de Fortaleza, ordenou ao comandante da Polícia Militar do Ceará que fizessem uma busca milimétrica da Serra da Aratanha e procedesse ao recolhimento adequado dos corpos soterrados e dos pedaços que haviam sido displicentemente deixados até mesmo na superfície, como couro cabeludo, braços fragmentados, pés esmagados, troncos e outros membros das vítimas do PPSRK. Nova busca foi marcada e enquanto isso na delegacia municipal, as pessoas continuavam a levar e procurar por pertences das vítimas. Parentes chegavam a todo momento, e o delegado fazia a entrega de materiais mediante um termo improvisado. Ele guardava roupas, documentos, peças do Boeing levadas até a polícia por pessoas que voltavam do local da queda e desabafava. Muita coisa deixou de ser feita. O prefeito da pequena cidade era um dos mais amargurados com falhas da primeira operação de resgate. Ele afirmou ter oferecido ajuda para a FAB sem receptividade, dizendo que somente quinta-feira, quando a área foi liberada, fiquei em condições de tomar uma posição em comum acordo com a delegacia de polícia, pois era sobejamente sabido que na Serra da Aratanha ficaram muitos despojos, além do que sobrou do aparelho após a explosão SIC. Foram encontradas mais malas, roupas, algumas contendo pedaços humanos, e até mesmo uma blusa com a inscrição VASP, que estava presa em um galho no local, sem qualquer marca da tragédia. Surpreendentemente, uma quantia em dinheiro chegou a ser encontrada, 34 mil cruzeiros e 16 dólares, além de documentos e uniformes da VASP e da FAB. Sob uma palmeira que teve de ser cortada pelos operários da prefeitura havia mais corpos quase inteiros, entre eles o de uma comissária da VASP. Passados mais alguns dias, os destroços do 727-212 a prefixo PPSRK começaram a ser vendidos, livremente, ao lado da igreja matriz de Pacatuba. Após o término da segunda operação de resgate aos mortos e a liberação definitiva da área, o local começou a ser saqueado indiscriminadamente pelos moradores da pobre cidade em busca de restos do avião e de objetos que pudessem vender como ferro velho, por valores entre 60 e 100 cruzeiros, nossa moeda na época. Pessoas de Fortaleza e de dezenas de outros municípios começaram a viajar até a cidade para comprar uma lembrança da tragédia. A polícia local tentou, em um primeiro momento, coibir este macabro comércio mas, após consultar a VASP e saber que ela não tinha interesse no material para a perícia, liberou a venda. Depois de um momento de curiosidade das pessoas, o comércio ficou restrito aos comerciantes apenas, tantas eram as peças que haviam disponíveis.
Apesar de já se passarem 2 semanas do acidente, meninos e homens subiam diariamente por 2 horas a Serra da Aratanha para trazer peças e continuar a ganhar algum dinheiro com o que ficou para trás. Eles reclamavam da dificuldade em retirar as maiores partes do avião que estavam encravadas no solo. Tal foi a força do impacto do 727 com o solo. Um pedaço de mais de 3 metros de comprimento já havia sido descoberto, mas ainda não havia sido vendido ou retirado do local em virtude de seu peso, que não foi suportado por uma equipe de 7 homens que tentou trazê-lo para a cidade. O Jornal Diário do Nordeste, que era de propriedade de Edson Queiroz, uma das vítimas do acidente, entrevistou alguns comerciantes sobre esta atividade, ao que eles disseram não estar fazendo nada demais, já que a VASP e a Aeronáutica não haviam mostrado interesse pelo material, que iria ficar abandonado na serra. Um deles, Francisco Feitosa, que durante a entrevista ao jornal chegou a comprar 200 quilos de destroços por 60 cruzeiros cada, disse que é melhor que o material seja aproveitado, ao invés de ser totalmente destruído com a ação do tempo, que o lucro de sua compra beneficie os moradores pobres de Pacatuba SIC. Realmente, os moradores da cidade estavam chocados, mas participavam do comércio por necessidade financeira. O prefeito disse não poder impedir a atividade em razão da área ser propriedade privada, fora de seu controle. Hoje, entretanto, muitos se arrependem. Dinheiro de desgraça acaba rápido. Estas palavras são do agricultor Moacir de Freitas, que chegou ao local da queda do 727 antes de qualquer homem do salvamento e diz que ainda dava para ver que tinha muita coisa pegando fogo. Não ficou ninguém inteiro. Ele se lembra que, quando os bombeiros chegaram, moradores da região já saqueavam os pertences das vítimas e foram obrigados a largar o que tinham pego. A gente arrodeava a serra pelo outro lado. Muita gente pegou tudo que via e muitas dessas pessoas que ganharam muito dinheiro com a desgraça daqueles passageiros já se acabaram SIC. Outro depoimento neste sentido é o de Luiz da Silva Lopes. Foi uma tristeza ver tanta gente morta. A gente estava dormindo e ouviu o barulho. Depois, pegou fogo na serra. Mais tarde as rádios começaram a falar que tinha caído um avião. Depois do acidente, ele passou a comprar todo tipo de destroços da aeronave que os moradores traziam de cima da serra e afirma: o povo levou muito ferro velho e eu comprava de todo mundo. Ia botando tudo aqui em meu quintal, que é grande, para vender depois SIC. Um dia, ele resolveu vender todo o ferro velho de uma só vez e explicou o motivo. Foi depois que eu vi um dedo de um dos mortos, ainda com um anel de ouro preso. Aquilo me deu desgosto do tamanho do mundo e parei de comprar o ferro velho, relembra. Segundo Luiz, moradores encontraram até barra de ouro no local e ele próprio diz ter lavado muita cédula suja de sangue recolhida no local da queda do PPSRK. 30 dias depois, ainda havia comércio de partes do 727 mais, agora, em menor escala. Na delegacia, a maioria dos pertences das pessoas da região já havia sido devolvida, mas muitos objetos de passageiros de outras regiões, São Paulo, Rio e Sul do Brasil, ainda estavam por lá, como livros, agendas e até uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, do Rio de Janeiro, de um advogado cuja família não foi até Fortaleza. Passado um ano, o comércio acabou e ninguém mais sabia do destino do material, porém ainda havia pertences e outros materiais na delegacia de Pacatuba, que não tinham sido procurados por parentes das vítimas. Estavam lá também máquinas fotográficas, calculadoras e muitas roupas que exalavam um mau cheiro característico. O delegado contabilizava, 30 dias após a tragédia, 109 termos de entrega de objetos retirados do local do acidente. Um túmulo de 14 metros de comprimento por 6,5 de largura e com 2 de profundidade foi aberto no cemitério Parque da Paz, localizado no bairro Castelão, e lá foram enterrados os restos mortais de 126 dos 137 mortos no acidente, incluindo os que não foram identificados. No dia do enterro, realizado em 12 de junho de 1982, 4 dias após a tragédia, cerca de 20.000 pessoas compareceram à cerimônia fúnebre, presidida pelo cardeal Dom Aloísio Locheider, então arcebispo de Fortaleza. Dom Aloísio também celebrou, ao lado de 19 padres, uma missa na Catedral Metropolitana em homenagem aos mortos, cujos caixões foram conduzidos até o local em carros do Corpo de Bombeiros e, de lá, para o Parque da Paz, deixando o tráfego nesse roteiro congestionado por mais de 2 horas,
numa extensão de 3 quilômetros em todas as vias de acesso da capital do Ceará. 2 anos depois ainda podiam ser encontradas no local da queda dos 727 pequenas peças, roupas, malas rasgadas, carteiras vazias e até mesmo pequenos pedaços de ossos humanos. Se no primeiro aniversário da tragédia muitas famílias foram até o local, no segundo ano poucos arriscaram subir por quase 2 horas a Serra da Aratanha, através de pequenas trilhas com água e lama. Muitas das famílias optaram por ir até o Cemitério da Paz, onde existe o túmulo coletivo dos que morreram na queda do PPSRK. Hoje, quase 20 anos depois, ainda parte da cruz de ferro colocada no local em julho de 1982 e partes das turbinas do avião ainda são vistas com facilidade no local, como demonstrou uma reportagem do jornal O Povo, de Fortaleza, em 3 de abril de 2001. Para chegar ao local onde elas se encontram, nas proximidades de um pequeno açude no alto da serra, é preciso andar durante quase 2 horas por uma trilha aberta. Voo VASP 168, acidente aéreo. O voo VASP 168 foi uma rota aérea doméstica, operada pela Aviação Aérea São Paulo, VASP. Tinha como origem a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, e como destino a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, Brasil. Data do voo: 8 de junho de 1982. Número de mortes: 137. Causa: colisão com o solo em voo controlado e erro do piloto. Destino: Aeroporto Pinto Martins, Ceará. Local: Serra da Aratanha, próximo a Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza, Ceará, Brasil. Voo 168, a tragédia da Aratanha. A tragédia do voo 168. Uma aeronave da empresa VASP colidiu com a Serra da Aratanha, na cidade de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza, no dia 8 de junho de 1982. O desastre aéreo é um dos maiores acidentes com aeronaves brasileiras já registrados. O acidente gerou comoção nacional pela quantidade de vítimas, sendo considerado o maior desastre aéreo da época, com 137 passageiros a bordo. Dentre os viajantes estava o influente empresário cearense, Edson Queiroz, encarregado de instituições, como a Empresa de Água Mineral, Indaiá, e a Universidade de Fortaleza, Unifor. O acidente: o voo 168 da companhia aérea VASP saiu de São Paulo com destino a Fortaleza, realizando uma escala no Rio de Janeiro. Dentre os passageiros a bordo, estavam empresários do ramo têxtil que retornavam da Feira Nacional da Indústria Têxtil, FENIT, que aconteceu em São Paulo. O avião então realizou uma escala no Rio de Janeiro, onde recebeu mais viajantes, sendo um deles, Edson Queiroz. Com uma altitude de 33 mil pés, o comandante recebeu autorização para preparar a aeronave para realizar pouso a 5 mil pés. No entanto, o piloto decidiu descer a aeronave para 1,5 mil pés, quando recebeu um alerta de seu copiloto sobre a existência de pequenos morros na região da Serra da Aratanha. Em uma altitude de 1,9 mil pés, o voo 168 colidiu com a serra e explodiu, deixando 137 vítimas. Por gentileza, dê sua opinião sobre o vídeo nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe o like. Comente e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Equipe CUDA YouTube.